Essa é realmente toda a sequência. Você reúne conhecimento e consegue somente o suficiente que lhe permite ver até a montanha seguinte. E quando isso acontece, você compreende que o seu conhecimento não vale nada. Então você o descarta e fica mais leve do que era antes de começar. Quando nos voltamos para essas direções novas, grande parte do material com o qual enchemos as nossas mentes começa a sair de nosso caminho. Quando vocês se sentarem para meditar, irão se arrepender do quanto alimentaram a sua mente quando tudo recomeçar a brotar. Eu costumava sentar no templo, tentando fazer a minha meditação respirando, subindo, descendo, subindo, descendo, e ficava me lembrando: amo, amas, ama-te. Ou área é igual a π vezes o Ra ao quadrado, ou algo parecido. Você descobre que tem de limpar muito a casa. Atualmente, tento não me deixar seduzir pela ideia de encher muito a minha mente, para não ter muita coisa para limpar depois. Algumas tradições orientais desenvolveram técnicas para se livrar dessa desordem mental. Existe, por exemplo, o Abhidhamma, um sistema budista de psicologia. Ele utiliza uma técnica bem analítica para estudar a experiência da existência e depois lança mão desse mesmo processo analítico para se livrar de si mesmo. É muito bonito. Basicamente, o Abhidhamma é um sistema de categorias fantástico. É como ter uma daquelas escrivaninhas antigas, cheias de compartimentos, com todas aquelas pequenas divisões para colocar clipes, elásticos e papéis para mensagens. Se você tem uma natureza obsessiva-compulsiva, como esse tipo de escrivaninha, ficará totalmente deliciado com o Abhidhamma, porque não existe uma única coisa em que você possa pensar para a qual o Abhidhamma não tenha um compartimento. Existem pequenos locais por baixo e por trás e portas secretas. É um móvel incrível. O interessante sobre o sistema é que ele lhe fornece uma maneira para se livrar de tudo. Então, a sua escrivaninha, que é a sua mente, fica sempre perfeitamente limpa. Quando você se aperfeiçoa com esse sistema de categorias, você sabe onde está cada compartimento. Algo aparece em sua escrivaninha e automaticamente a sua mão se estica para apanhá-lo e coloca no lugar certo. E a tampa da sua escrivaninha fica novamente limpa. Você tem um pensamento ou uma sensação e se lembra: essa é a categoria 463 sub 2. Zip, dentro do compartimento. Feito. Antes de descartá-los, essa visão dos seus pensamentos e sentimentos tende também a despersonalizar as coisas muito rapidamente, a anular o lado romântico e a se livrar da sensação de eu realmente sou alguém fazendo alguma coisa. O Abhidhamma é somente uma entre as práticas desenvolvidas no Oriente para trabalhar com a mente. Existem várias. Muitas técnicas primorosas que utilizam o intelecto para ir além dos véus. Uma delas foi o método de Vicharasangraha, ensinado por Ramana Maharishi, um santo extraordinário que viveu no sul da Índia durante a primeira metade do século XX. Ele teve uma história interessante. Ramana foi uma pessoa que, aos 17 anos de idade, era um jovem comum. Nunca tinha realizado um sadhana. Não tinha estudado nenhuma tradição espiritual em particular e se ocupava somente com estudos do ensino médio. Um dia, quando estava sentado no chão do gabinete de seu tio, de repente sentiu fortemente que iria morrer. Em vez de lutar contra a morte, como a maioria de nós faria, ele se entregou a ela e vivenciou a própria morte. Observou o seu corpo sendo carregado para ser queimado no crematório. Seu corpo se fora, sua personalidade acabara. E então, ele vivenciou um sentido intenso da presença, do eu que não é parte do nascimento ou da morte. E essa experiência o transformou.
Alguns de nós, seja por meio que for, podemos ter vivido experiências como esta. A diferença entre Ramana e o restante de nós é que ele não voltou. Bem, isso não é inteiramente verdadeiro. Ele permaneceu por mais 50 anos, mas quem voltou foi totalmente diferente daquele que tinha sido antes daquilo tudo acontecer. Isso é, ele não voltou para suas formas de pensamento habituais sobre quem era. A prática de Ramana era perguntar-se continuamente: quem sou eu? É uma forma de auto-inquirição. Ele escreveu: se a mente investigar ininterruptamente sobre a sua própria natureza verdadeira, ela descobrirá que não existe essa coisa de mente. Essa prática constante é o caminho mais curto para se atingir a sabedoria verdadeira. Uma prática como essa é um belo método, se você conseguir suportá-lo. E uma prática de autoconhecimento ou de autoinvestigação que necessita de uma disciplina intelectual incrível. Vejam como vocês têm de trabalhar com ela. Sentem-se na sua postura meditativa e façam a seguinte pergunta: quem sou eu? E então, para o que quer que surja, vocês dizem net, net, que significa eu não sou isso, eu não sou isso. Isto é, vocês estarão usando os seus pensamentos para acabar com os pensamentos sobre quem vocês são. Podem começar. Façam a pergunta: quem sou eu? E digam: eu não sou os meus sentidos. Então, um por um, façam dos processos de cada um dos seus sentidos o objeto da sua atenção. Podem começar com as orelhas, notem suas orelhas ouvindo. Vocês já fizeram isso, isto é, já notaram as suas orelhas ouvindo? É uma boa meditação. Vocês devem voltar sua atenção para dentro até onde conseguirem observar todo o processo. Observem a maneira como as ondas de som chegam ao seu canal auditivo e vibram contra a cóclea e a membrana do vestíbulo e todos aqueles mecanismos diminutos. E depois a maneira como a energia daquele local estimula os nervos auditivos e envia os sinais até o cérebro. E depois, a maneira como o cérebro começa a interpretar os sinais, atribuindo um significado a eles. Tudo isso acontece a cada vez que vocês ouvem um som. Tudo isso está acontecendo mecanicamente, embora dificilmente o percebamos. Então, começamos a notá-lo, transformamos a audição em meditação. Nos recostamos e deixamos que nossa atenção se torne cada vez mais útil. E observamos toda aquela viagem fantástica acontecendo.